Atenção, emissoras da rede, para o top de 5 segundos. Acabamos de começar e já tô sendo atacada. A gente é tipo marionete, tá ligado? Vocês têm que ver que assim, ó, eu sou exibido. Eu sou muito ruim nisso. Fala, galerinha, beleza? Seguinte, a gente sempre ouve os programas antes de publicar e dessa vez a gente falou algumas coisas meio polêmicas demais. A gente conversou e decidiu fazer esse alerta no início do programa para avisar que a gente está ciente disso e para frisar 3 coisinhas. A primeira delas é que a gente está generalizando. E eu sei que em tempo de internet é muito difícil a gente lidar com isso, é fácil tirar coisa de contexto, mas nesse programa a gente fala várias vezes, o espírita é assim, o espírita faz assado, e a gente não está falando de todos os espíritas. É importante ressaltar isso. São só recortes que a gente sabe que existem. Se você se sentir ofendido, pensar, nossa, mas eu não sou assim, eu não conheço ninguém assim, fica tranquilo, a gente sabe que existem pessoas que não são assim, e que elas são até a maioria. Mas nesse programa a gente está botando o dedinho na ferida ali, falando de algumas coisas que a gente sabe que existe, a gente recebe relato quase todos os dias na nossa página do Instagram, falando de situações como essa, então a gente fala com tranquilidade que isso existe sim. A segunda coisa é a gente separar o que é movimento e o que é doutrina espírita. A doutrina espírita está contida no Pentateuco, nos 5 livros codificados por Allan Kardec. A gente vai encontrar também a Revista Espírita e algumas obras complementares. E o movimento espírita é formado por pessoas, e pessoas são falhas. Então é comum que a gente tenha defeitos, a gente não precisa ficar nervoso de estar apontando alguns deles. A última coisa é que a gente cita várias obras e fala algumas referências durante o programa, só que a gente não diz onde que estão e não diz o que é. Então a gente vai disponibilizar os links para todos os vídeos que a gente citou e também as perguntas do Livro dos Espíritos no nosso perfil do Instagram e na descrição do podcast. E no próximo programa a gente vai lembrar isso também. Beleza, pessoal, é isso aí. A gente erra também, fiquem tranquilos. A gente erra bastante e a gente não tem problema nenhum em admitir isso, beleza? Então segue o programa aí que ele tá muito da hora. Abraço. Nesse momento nós vamos começar mais um episódio deste maravilhoso programa. Spiritcast é aquele programa da família brasileira espírita, né? Ou da família brasileira de todas as religiões. Todas as religiões, nós somos de todo mundo. E a gente começa esse programa maravilhoso com as vozes mais disputadas e mais amadas de todo o estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Estamos aqui com... Frederico Salles, nosso representante de São José do Rio Preto, do núcleo masculino da novela Spiritcast. Presente. E ao seu lado, Camila Ribeiro, nossa representante das cantoras líricas de São José do Rio Preto. Muito obrigado. E diretamente de Catanduva estou eu, Isabela Tomassovic. Queria fazer um adendo aqui nessa minha apresentação, que na prévia de Araraquara, uma pessoa a qual eu não vou dizer quem é, mas eu espero que essa pessoa ouça este programa, virou pra mim e falou assim: eu vi você falando lá na frente, você é tão meiguinha. E eu fiquei tipo, obrigada. Coitada. Visivelmente alguém que não assistiu o primeiro episódio do Spiritcast. E não conhece a Panasonic. A pessoa não conhece vocês. Não, de fato, a pessoa não me conhece, mas eu até falei assim, olha, que bom, porque todo mundo me acha grossa. Nossa. Falando aqui da cidade de Campinas, a cidade mais badalada que eu não conheço, porque eu não saio de casa, eu sou recluso, Henrico Brum. E eu gostaria de, aproveitando o adendo da Isadora, que a gente passou por toda a primeira prévia de Araraquara e eu não fui chamado em momento algum de Guilherme de Sá. Então eu gostaria de dizer que o apelido que vocês me deram flopou total, gente. É verdade. Exceto pelo Vitinho de Franca, que resgatou o Guilherme de Sá no último momento de evento. Obrigado, Vitinho, se você estiver ouvindo. Abraço, amigo. Ele vai transmitir para 3 pessoas, essas 3 pessoas para mais 3 pessoas cada uma, e assim sucessivamente, até todo mundo chamar o Henrico de Guilherme de Sá, assim como todo mundo está me chamando de Isadora. Mas, gente, não era Isadora? Não era, não? Gente, seu nome é Isadora. Hoje nós estamos aqui no dia 13 de fevereiro, se você está ouvindo na estreia do programa Spiritcast. Se você não está ouvindo, pode ser qualquer dia, inclusive 13 de fevereiro do outro ano, porque o Spiritcast, com essa plataforma digital, ele vive eternamente. E nós estamos aqui para, primeiramente, falar de espiritismo, de um jeito descolado, descontraído. Se você não conhece a gente, nós somos 4 jovens do estado de São Paulo, que atuamos no movimento espírita e temos um podcast, olha que legal, que coisa inédita e maravilhosa. Eu acho que antes de começar, a gente pode agradecer aí todos
os nossos inscritos, os nossos subscribers, toda a galera que tá Que isso, fazendo um barulho lá no Instagram, sempre que a gente posta episódio novo. Tem muita gente que compartilha e a gente gostaria de pedir pra vocês Continuar. continuarem compartilhando, porque é legal. É só legal, ajuda nós. A gente se sente importante, ficamos felizões em saber que as pessoas estão curtindo. A gente sente importante. Não que os outros não sejam bons, mas aqui, sabe, né? É que a gente é A melhor. gente é melhor. Falando em se sentir melhor que os outros, acho que espírita faz bastante isso, né? Se sentir melhor que os outros. Por que que o espírita se acha melhor? Por que que é tão... Por que que esse... Nossa, por que que... Eita! Por quê? Eu achei que tinha É que eu dei um travado o bug aqui. vídeo, mas travou o Henrico mesmo. Por que que a gente tem essa coisa como seres humanos? Porque eu acredito que isso seja do ser humano Sim. de achar que a gente é melhor que os outros. Tipo, todo mundo. Eu acho que no fundo, e eu tenho uma teoria bem forte sobre isso, eu acho que no fundo, todo mundo acha que é melhor que os outros. E eu acho que isso é inerente da nossa capacidade cognitiva. É um negócio assim, ó. Não sei se vocês querem entrar nessa... Se vocês acham que é legal entrar nessa... Eu acho massa, eu acho Não, massa. continua, tem um negócio pra falar, continua. Olha só, como a gente convive com a gente, eu vou dar um exemplo. Eu, Henrico, eu convivo com o Henrico 24 horas por dia. Então, eu sei exatamente o que o Henrico faz quando acorda, quando tá trabalhando, quando tá com os amigos e quando vai dormir. Então qualquer erro, qualquer imperfeição do Henrico, eu sei exatamente a justificativa. Agora eu não sei as justificativas das imperfeições da Camila, da imperfeição do Fred, da imperfeição da Isa. Então tipo assim, ó, subjetivamente, como eu sei tudo que eu fiz a minha vida inteira, eu tenho resposta, eu tenho justificativa, eu tenho desculpa pra tudo que eu faço de errado. Então lá no... Mesmo quando eu digo assim, ó, nossa, eu sou tão terrível, lá no fundo eu sei por que eu sou tão terrível, então tipo, eu não me sinto tão mal. Então eu acho que tipo, a gente sempre carrega um negócio dentro da gente de achar que a gente é melhor que o outro porque a gente se conhece. Não sei se faz sentido isso que eu falei, acho que eu confundi mais do que... Ficou meio confuso mesmo. mas ok, se você se conhece, você consegue ver os seus acertos e os seus defeitos. Então fica mais fácil pra analisar, tipo, eu errei por causa disso, mas eu acertei por causa daquilo. Então, tipo, fica simples pra você conseguir... Não é nem julgar, é dar desculpa. Mas, tipo, isso é muito interessante, porque a gente realmente se acha sempre melhor do que o outro, em todos os aspectos, né? A gente não tá falando só sobre religião, só sobre vida, não, tipo, beleza. E é engraçado que quando a gente sabe ou acha, né, que o outro é melhor, mas não quer admitir, a gente... O que eu fiz? Não, De foi o volta, Henrique, Henrique. foi o Henrique. Desculpa, Isa. Desculpa mesmo, de Mas coração. a Isa tinha cortado a Camila no último É programa, verdade. agora a Camila cortou a Isa. Eu senti uma vingancinha. Vingança é boa, Você né? deixou essa parte que eu tava cortando ela que foi sem querer, mas você tirou meu pedido de desculpa. Eu não sou eu que edito esse negócio não, para com isso. É o Cid, foi o Cid. O Cid deixou. Cid, nosso editor, tirou o pedido de desculpa. Tadinha. Poxa, Isa. Pô, fiquei chateada. Mas desculpa, Isa. Você briga com o Henrico que tava fazendo graça. Porque ele se acha melhor que todo mundo aqui. O Henrico se acha mesmo. Isso aí não tem dúvida. Bem no que você falou, Isa, a gente acaba achando que é melhor em todos os aspectos. Porque na real é aquela coisa, tipo, o meu indivíduo, se eu sou melhor que o outro em alguma coisa, eu sou muito melhor que o outro em alguma coisa. E se eu for pior que o outro, eu sei por que eu sou pior que o outro. Então, tipo, sabe, essa retórica é difícil de bater, né? A retórica do egoísmo. Mesmo que você saiba com toda certeza que alguém é melhor do que você vai encontrar alguma coisa em que você seja melhor do que ele. Claro. Então, tipo, a Camila, ela tem um emprego muito melhor do que o meu. Só que eu sou muito mais feliz do que ela, sabe? A gente sempre vai encontrar alguma coisa que a gente vai saber que aquela pessoa é pior e a gente é melhor, e vai ter alguma coisa que vai ser o contrário, porque a gente tem essa... É vaidade, né? E é perigoso isso sempre, né? Tipo, em todos os casos, inclusive quando a gente fala de doutrina espírita. Porque eu não sei se vocês já ouviram esse acontecimento, se vocês já viram algo parecido, que é do cara dizer assim, ó, nós somos espíritas, a gente tem que dar o exemplo. Como se as outras religiões, como se todo o mundo fosse inferior aos espíritas, como se a gente tivesse algum tipo de necessidade De ser melhor. de ser melhor, como se a gente fosse privilegiado. Privilegiado, é isso. Será que espírita é privilegiado? O que você acha, Fred? Eu acho que a gente é safado. Eu penso assim, ó. Ou a gente superestima tudo que a gente faz, ou a gente subestima tudo que a gente faz. Então, tipo assim, quando eu sou bom em alguma coisa, eu sou, tipo assim, o melhor. Quando eu sou ruim no negócio, eu sou o pior. Cara, você só é você. Você só tá ali, você acertou, você errou. Porque assim, a gente fica superestimando, subestimando sempre. Então, a gente faz isso de supervalorizar ou subvalorizar extremamente até na dor. Nossa. O meu sofrimento, cara, o meu sofrimento é muito
muito mais pesado que o de vocês. A gente pode ter a mesma doença, mas eu vou sofrer muito mais que vocês. Sempre. É assim que funciona. Eu acho isso muito absurdo. Porque a gente volta a ter vaidade até na dor, gente. Pô. E tem aquela coisa de, sabe, de você assim, ó, você tá com uma pessoa que tem uma doença muito pior que a sua. Aí você chega e diz assim, ó, nossa, a sua doença é muito pior que a minha. Tipo, tá naquele grupo de amigos, aí você vai com aquele papo, não, a sua doença é muito pior que a minha. Nossa, sabe, eu fico tão mal por eu ter uma vida tão boa. Aí a pessoa sai, você vira pro amigo e diz, mas é que não se cuida, né? Por isso que eu acho que isso que ainda tá muito encruado na gente. Quando eu digo assim, ó, que tá inerente ao ser humano, é claro que eu tô falando assim, inerente ao ser humano em seu estágio atual, né? Porque segundo o espiritismo a gente evolui. Então, em algum momento a gente vai perder esse egoísmo. É muito difícil a gente conseguir fazer um negócio sem considerar a gente. Tinha um professor meu que ele dizia que a pior coisa que tem é você pedir pra uma pessoa se definir. Quando você diz assim, ó, Camila, fala as suas qualidades e os seus defeitos. Ou a pessoa vai jogar lá em cima ou jogar lá embaixo. Exato. Ou ela vai jogar lá em cima e vai, tipo, colocar um monte de qualidade que ela não tem e vai excluir um monte de defeito. Ou ela vai jogar lá embaixo e vai colocar um monte de defeito e vai tirar um monte de qualidade. Ou seja, se você quer conhecer uma pessoa, ele dizia pelo menos, você tem que pedir pra ela falar o que ela gosta de fazer, pedir pra... e tem que ficar com ela no dia a dia pra você ir conhecendo. A gente tá falando como que nós, espíritas, acreditamos por alguma ideia, sei lá, aí a gente pode discutir de onde surgiu essa ideia, da gente acreditar ser melhor que as outras pessoas, ou no caso das outras religiões. Da onde saiu isso? Assim, são só teorias, tá? Veio da minha cabeça aqui, pode ser que tenha sido meu mentor, mas pode ser que não, pode ser que tenha sido só eu mesmo, ou o meu obsessor, pode ser também. Spiritcast é guiado por obsessores. Mas eu acho que como o espírita, ele tem, eu não vou dizer um acesso mais fácil, mas ele tem um conhecimento um pouco mais explicado, porque a gente tem umas respostas que são mais palpáveis mesmo, sabe? Plausíveis para algumas coisas, que é a nossa fé raciocinada. Eu acho que isso faz com que o espírita se sinta acima dos outros, porque se a outra religião acredita em céu e inferno, e o céu e o inferno não faz sentido, isso significa que só por eu saber essa informação, eu sou melhor do que o outro. Eu acho que, na real, a gente tem um ego frágil. Eu acho que a gente tem medo de enfrentar nossos demônios, nossos medos, nossas inseguranças. Então, a todo momento, a gente quer provar pra todo mundo que a gente tá certo. E que a gente é bom naquilo. E que a gente é melhor que o cara. Então eu acho que isso é, na verdade, como uma tentativa de fuga, sabe? Uma tentativa de fugir das suas imperfeições e não assumir pro mundo que você erra. Porque quando você assume pro mundo que você erra, você tem que lidar com esse erro. E lidar com, talvez, o julgamento alheio. E as pessoas não estão preparadas pra isso. Então a gente cria esse personagem de que a gente é bom, de que a gente é melhor, do que a gente é melhor que o outro, que a gente sabe mais que o outro, porque a gente ajuda mais a galera do que o outro, e a gente vai entrando nesse ciclo. Então a gente tem um ego tão frágil que a gente precisa mostrar pra pessoa que a gente sabe, mesmo que aquilo infringe a liberdade dela, sabe? A gente já falou em outros programas daquela coisa de que o espírita, ele tem que... Acho que foi lá no primeiro, né? Que o espírita, ele é imune à dor da perda. Então a gente diz que o espírita não chora em velório, ou o espírita, que é mentira, né? A gente sabe que isso é mentira. Só que tem um outro ponto que a gente não tinha comentado, e agora você falou, acho que falou muito bem. É quando a gente não consegue respeitar a dor do outro. Então é quando a pessoa vem e diz assim, ó... Porque o espírita tem isso, cara, e eu acho legal lembrar, tipo, o espiritismo, ele é consolação. Acima de tudo não, mas assim, uma boa parte dele é consolação. O espiritismo, ele tem que fazer bem, o espiritismo não é pra deixar as pessoas tristes. Então quando você chega e diz assim, ó, e eu já ouvi muito esse papo, vou abrir aqui mesmo, dos caras chegar e dizer que aquele papo do Vale dos Suicidas e do Vale do Tatuado e o Vale dos Gays e o Vale do não sei o que, tipo, mano, tem vale de tudo. Aí você vai pegar Kardec lá no Livro dos Espíritos vai dizer, tem como a gente saber, tem como a gente ter certeza do destino de um suicida? Não, é isso, ponto, não tem como. Os espíritos vão dizer, vai variar, vai depender. E ele diz assim, mas ele vai ficar muito tempo. Não, depende, ele pode se arrepender, pode acontecer infinitas coisas. E aí você chega na casa espírita com um filho suicida, ou com um irmão suicida, ou com algum conhecido suicida, pergunta pro cara,
onde que tá meu irmão? Ele diz, tá no Vale do Suicida sofrendo. Exatamente. E faz você se sentir pior, entendeu? Amigo, eu acho que eu sou um defensor 100% da verdade. Eu acho que assim, a gente não pode mentir pras pessoas. Só que você dizer que existe um Vale dos Suicidas é mentira. Isso é falta de estudo. E às vezes as pessoas dizem isso pra afagar o próprio ego. Que foi isso que você falou, Camilo. É assim, eu sei que existe o Vale dos Suicidas, então eu vou falar pro cara porque ele vai se sentir mal, mas eu tô fazendo a minha parte. Amigo, você não tá nem fazendo a sua parte, porque a sua parte era ler o livro dos espíritos e ver que não tem. Essa era a sua parte. E eu acho que a ideia, você falou que você é um defensor da verdade, eu só pontuo uma coisa pra deixar muito clara. Verdade sem empatia é crueldade. É pra massagear o meu ego e mostrar pro outro que eu tô certo e que eu tenho razão e que eu estudei e que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas se você não tiver empatia de falar, cara, eu posso até saber, eu posso ter recebido ali uma mensagem. Se aquela pessoa não tá preparada pra aquilo, não é o momento dela e tá tudo bem, eu tenho que entender, falar, não, eu vou guardar pra mim e tá tudo certo. Não, exatamente, tanto que, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos mansos e pacíficos, tem uma instrução dos espíritos que é sobre a afabilidade e a doçura, ou seja, isso é doutrina espírita. Você tratar as pessoas bem, falar bem com as pessoas, é doutrina espírita. Falou, eu acho um negócio muito certo, assim, tem muita gente que se perde nesse caminho. Eu mesmo, antigamente, nossa, uns 15 anos atrás, eu era esse cara. Eu quero saber mais, eu quero não sei o que, e cara, depois do tempo você vai vendo que não é sobre isso. A doutrina espírita é pra você mudar o mundo, é pra você mudar você mesmo. E ninguém cria um mundo melhor sendo babaca com as outras pessoas. Né, Fred? Dica de Fred. Como é que é a frase aí? Não seja um babaca! Não seja! A hora que você começa a falar do Vale dos Suicidas, Vale dos Tatuados, Vale de não sei o que... Vale alimentação. Vale alimentação, você volta... Nossa senhora. Cortou a Isa de novo, Camila. Você cortou a Isa de novo. Tá difícil, cara. Não dá pra falar com a Camila perto. Acho interessante falar sobre isso do Vale dos Suicidas, Vale dos Tatuados e Vale de tudo, porque a gente coloca no plano espiritual aquilo que a gente faz constantemente aqui nesse plano e que não deveria ser feito, que é segmentar as pessoas. Jesus nunca falou que era pra segmentar as pessoas. Você vai ter empatia com o outro na hora de você falar com o outro, porque vamos falar, sei lá, de um velório, tudo bem. Somos espíritas e sabemos que a morte não existe e que aquela pessoa só tá temporariamente separada uma da outra, beleza. Mas você não vai virar pro carinha que tá ali chorando porque perdeu o pai, ou a mãe, ou o filho, e vai falar pra ele assim, para de chorar, cara, imagina, daqui a alguns anos vocês se encontram de novo. Não, cara, não é assim que funciona. É voltar no que o Fred falou, não seja o babaca que vira pra pessoa e fala isso, não seja o Henrico há 15 anos atrás. Nossa, eu era terrível. Seja uma pessoa que vai ter o mínimo de empatia com o outro e dizer, olha, eu não sei o tamanho da sua dor, porque a gente não consegue saber o tamanho da dor do outro, não dá pra mensurar isso, mas dá pra gente falar, fica tranquilo, tenha fé em Deus, reza por essa pessoa, porque aí você vai sentir que você tá se aproximando dela. Eu tenho muito amigo que não é espírita e normalmente quando eu converso com eles, eu sempre falo de Deus, sempre falo de Jesus e tal, mas eu dificilmente uso as palavras que o espírita usa. Então, por exemplo, se eu vou falar de novo do céu e inferno, se eu vou falar sobre o umbral, plano físico e sei lá, os planos superiores, tipo o nosso lar, alguma coisa do tipo assim, eu não vou ficar falando nesses termos que eu sei que vocês vão entender. Eu vou falar sobre o céu e o inferno, porque é isso que a pessoa entende. Então, se você sabe que a pessoa entende daquela forma, qual o problema de usar aquela palavra? Eu acho que isso é um conceito de verdade, que é um conceito de ciência mesmo, que tem por trás do espiritismo. Que é assim, você pode chegar na verdade da maneira que você quiser. Eu até falava nisso com um jovem na prévia. Assim, se você quer acreditar em Deus por causa do espiritismo, você acredita, porque o espiritismo é a ciência dos espíritos, como está definido lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, se você quer acreditar em Deus por causa da filosofia, ou por causa da sociologia, ou por causa da matemática, os caras acham, tipo, matemática é tudo ateu. Não, mano, tem muito matemático que é religioso. Uma coisa não exclui a outra, sabe? Você vai conseguir, porque é isso. Aquela frase de Kardec, como é que é? É a verdade, isso é verdade, você consegue encarar. Ninguém lembra disso, né? É fé inabalável. É fé inabalável, somente aquela que consegue encarar a razão em todos os tempos. Exato. Então, procure aí a frase, ouvintes do Spiritcast, procure e deixe nos comentários aí a frase correta, porque o Henrique é lento pra essas coisas. É você ter a tranquilidade de saber que o conhecimento espírita não se restringe ao espiritismo. Então, dependendo do lugar
lugar que você tá, você consegue usar argumentos diferentes pra comprovar as mesmas coisas. É a mesma coisa assim, ó, se eu derrubar uma caneta no chão, eu sei que ela cai por causa da gravidade. Só que a gravidade é uma combinação de várias áreas. Você tá estudando mecânica, você tá estudando física, você tá estudando matemática. Tem várias coisas que estão envolvidas. Você fala com matemático, ele vai te explicar de um jeito. Você fala com físico, ele vai te explicar de outro. E o espírita é a mesma coisa. Você tá falando de espiritismo, você tá falando de conceitos que podem ser entendidos pelas pessoas de maneiras diferentes. E não tem problema nenhum usar esses conhecimentos para expor a maneira como a gente pensa, porque a gente não precisa converter ninguém, a gente só precisa conviver com as pessoas. Essa questão de como a gente pode chegar numa verdade por meio de vários outros tipos de pensamento. Eu tenho uma visão do espiritismo assim, é um corpo filosófico, religioso e científico que pra mim me agrada e me explica muitas coisas. Só que ele é só um corpo diferente do catolicismo, por exemplo, que é um outro corpo que também explica a mesma coisa. No final, o bagulho não existe, velho. Esse corpo não existe. O corpo espiritismo e o corpo catolicismo, na verdade, não existe. É só pra gente falar assim, meu, essa roupa te serve? Beleza, veste essa roupa. Essa roupa não te serve? Vista a outra. Só que na verdade tá todo mundo nu. Tipo assim... Não tem esse negócio de corpo. Que bom que não ficou confusa a sua explicação, Fred. Que bom. Só existe a verdade. Cada religião é um tipo de garrafa. Tem a garrafinha pequenininha, a garrafona de outra forma e tal. Só que tudo que tá dentro da garrafa é água. Então, independe da forma, continua sendo água, o conteúdo principal. E eu acho que é por isso que a gente cria tanta inimizade, porque, seguindo o exemplo da garrafa, cada garrafa tem uma cor, né? E imagina que a gente está dentro dessa garrafa, a gente enxerga as outras pela nossa. Então, por exemplo, dentro do espiritismo, a gente enxerga o catolicismo. Eu, por exemplo, tenho amigos de várias religiões. E eu acho que para mim isso sempre foi muito importante ter amigos de outras religiões para poder enxergar outras óticas. E às vezes eu não consigo. Acontece comigo direto de eu estar em discussões. Olha só, uma vez eu fui fazer evangelho no lar, na casa que eu morava, com outros 5 rapazes. Um deles era evangélico. E aí, a gente fez o evangelho, leu o evangelho, não, eu acho que eu era o único, não, era eu e o outro menino, Guilherme. Saudades, Guilherme, se você estiver ouvindo, manda um abraço aí, cara. Tava com o Guilherme, nós tava fazendo o evangelho no lar, e os outros 2 meninos não eram muito espírita, e esse menino era evangélico. E ele disse assim, não, eu fico com vocês aqui de boa, não tem problema. E ele era evangélico meio de longe, assim, ele já tinha sido evangélico por muito tempo, ele tava meio brigado com a religião, mas continuava sendo um cara legal, assim. E aí a gente foi ler uma passagem do evangelho, e a gente fez a análise da passagem, e ele disse assim, ó, tudo bem, vocês estão analisando a passagem pelo que está escrito no livro de vocês. Mas assim, você tem que entender que nessa época, o que Jesus estava carregando era uma simbologia de... Cara, e o cara trouxe um conhecimento bíblico absurdo, que eu não fazia ideia. E ninguém fazia ideia, sabe? E isso que nós dois éramos os caras que estavam puxando a galera para fazer evangelho. Nós éramos os espíritas, os meninos de movimento, que tocava violão, que subia lá na frente. E aí vem o cara que nem evangélico mais era. Hoje eu acho que ele é de novo. E, cara, ele nos deu um pau. Tipo, mas assim, ó, matou. E nós ficamos olhando pra ele. Eu lembro que na época eu fiquei meio que... Não com raiva, mas eu fiquei assim, ó. Ah, esse cara tá falando bobagem, sabe? Ele tá falando, tipo, coisa de evangelho. Porque como assim ele era melhor que você? Exato. Como que ele vai ser melhor que o conhecimento dos espíritos? Mano, e depois assim, ó, passou um tempo, a gente continuou convivendo, eu fui vendo, cara, muita gente boa e tal, comecei a dar mais crédito. Hoje eu penso assim, ó, nossa, que babaca que eu fui, cara, porque, tipo, que medo que eu tinha do cara ter um outro entendimento da passagem bíblica, e ele que mais informação ia fazer mal. A gente tem que perder esse medo de que mais informação vai fazer mal. Quando você chega e diz assim, ó, nossa, eu li um negócio que Kardec escreveu aqui e não entendi, é melhor não procurar na física, porque senão pode ser que... Não, mano, é melhor, é sempre melhor. Sabe, o espiritismo não tem medo de responder pergunta. Quem tem medo de responder pergunta é a gente. Kardec era isso. É aquela questão de estar errado. Eu não posso estar errado. Então eu não tenho certeza do que eu tô falando. Por isso que eu falo, a gente não tem certeza. Porque se a gente tivesse certeza, a gente buscava informação. Porque eu acho que essa é a graça. Se eu tenho certeza do que eu tô falando, eu vou entrar numa conversa pra compartilhar. Agora, se eu não tenho certeza do que eu tô falando, eu tenho medo do cara. Porque se o cara falar alguma coisa, eu posso ficar na dúvida. Falar, putz, mas... Ah, esse cara tá falando groselha. Não! Se eu tenho certeza do que eu tô falando, eu vou compartilhar, eu vou ouvir o cara, eu vou agregar conhecimento e ele vai agregar pra mim. E se ele não quiser ouvir, beleza. O problema é dele. Porque às vezes vai ter gente que não vai querer ouvir. Tem vários amigos, assim, que a gente conversa sobre coisa de filosofia e tal. Do cara dizer assim, não, mas o espiritismo não pode ser verdade por causa disso e disso e disso. Eu disse assim, não, tudo bem, você acha que é isso? Então tá. Só que assim, do entendimento que eu tenho, não é. E eu expliquei meu ponto. Ele disse, mas eu não aceito o teu ponto. Eu digo, beleza. E a gente é amigo até hoje, sabe? Não tem problema.
Se a pessoa é séria, se a pessoa, tipo, não é isso que vai afastar. Agora, se o cara chega pra você e fala, não acredito em espírito... O cara chega esculachando. Chega tipo, eu não acredito em espírito porque é tudo coisa do demônio. Aí você diz assim, cara, mas o que é o demônio? O que é o inferno? O que é não sei o quê? E o cara te diz, não sei de nada. Odeio o mundo. Isa, passou o trem. Passou o trem. Volta aí, Isa. Aí a Isa tá pensativa, ela tá assim, eita. Gente, vamos explicar pro pessoal que estiver ouvindo. A casa da Isa é dentro de uma estação férrea. Então ela Passou o ficou trem quieta, na cozinha dela. ela ficou quieta esses últimos 42 minutos, porque... Eu tô esperando o trem passar. Como o Henrique falou, é interessante, no ano novo, eu passei, já é o segundo ano que a gente faz isso, eu passo com uma amiga minha que é evangélica, ela sempre vem aqui pra casa e tal. Eu gosto muito dela, ela é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, a gente conversa pra caramba sobre várias coisas, e é bem interessante porque a gente conversou, sei lá, por umas 3 horas, falando sobre os apóstolos, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a Bíblia, sobre o que a gente faz na nossa vida. Tudo, ela falando da ótica dela, eu falando da minha ótica, e a gente conversou. Então, tipo, compartilhamos conhecimentos. Algumas coisas ela falava, eu, assim, no meu ponto de vista, eu não achava muito correto na minha visão. E eu sei que tem várias coisas que eu falei que eu vi a careta que ela fazia, porque ela tava falando, nossa, isso aí tá meio estranho. Mas ainda assim a gente conseguiu compartilhar. E eu aprendi muito com ela naquela noite. E cara, ela é evangélica. Ela foi evangélica a vida dela inteira. E é o que o Henrique falou do amigo dele. Mano, aquela mina tem um conhecimento bíblico fantástico. Então, tipo, tinha muita coisa que eu falava, como eu costumo falar, tipo, porque tem uma passagem, sei lá em que passagem que Jesus diz tal coisa. E ela lembrava, tipo, versículos, sabe? Coisas que jamais eu vou lembrar, eu não lembrava nem da frase direito, e ela lembrava de muita coisa. Não, e às vezes, assim, lembra o versículo, lembra coisa. Eu acho meio um conhecimento meio questionável, mas às vezes os caras lembram, por exemplo, como que Lucas descreveu e como que Mateus descreveu, sabe? Sim, e como a que... mesma coisa. Isso, e aí você consegue, tipo, ver que o cara tem uma visão multi-evangélica do negócio. O cara conhece vários evangelhos. Que espírita que faz isso, sabe? Porque eu vejo muito espírita falando assim, que o espiritismo tá certo, porque o espiritismo é ciência, porque o espiritismo não sei o quê. Amigo, mas você tá estudando espiritismo? Porque o pessoal tá estudando, tá todo mundo estudando. A galera em igreja, não só protestante, mas também igreja católica, o pessoal estuda muito. E às vezes tem os caras que conhecem o espiritismo, aí o cara vai em, sei lá, um grupo de estudo por mês, não sabe nada, não estuda nada, e vem dizer, não, mas o espiritismo é ciência, os outros estão errados e eu tô certo. Então, não, cara. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu falei isso em um outro programa, vai parecer que eu tô sendo contraditória, mas eu vou explicar. Espírita tem muita dificuldade de ler outras coisas. Então, por exemplo, aquele livro Boa Nova é um livro que fala só sobre a passagem de Jesus. Então, tipo, conta a vida de Jesus e conta depois que Jesus desencarnou e como ele veio buscar Maria. Então, tipo, fala sobre várias coisas, só que é só naquele tempo. Se você parar pra analisar, é muito mais fato histórico do que, por exemplo, o que tem na codificação. Mas é ali que a gente aprende e compreende, porque eu passei a compreender muitos ensinamentos do Espiritismo depois que eu li o livro Boa Nova. Porque ali ele mostra algumas coisas de alguns apóstolos, mostra a personalidade de alguns apóstolos, mostra como Jesus chegava para falar com as pessoas de uma forma que o evangelho, que tá na codificação, aquilo que a gente vê, às vezes a gente não consegue perceber. Tá ali, a gente sabe que tá ali, mas a gente não percebe. E aí eu percebo que tem muito espírita que faz isso. Só lê a codificação e aí começa a imaginar umas coisas, porque não é nem conhecimento, porque você vê que o cara não tem um conhecimento mais aprofundado, mas ele começa a fantasiar que tem N coisas por trás daquilo, e é aí que começa a vir esse ego, porque tá faltando conhecimento. Porque a partir do momento que você tem um conhecimento mais aprofundado, você começa a perceber que você não sabe nada. Exato, eu acho que isso é uma marca muito grande de quem tem o conhecimento, digamos assim. As pessoas que eu gosto de conversar na doutrina espírita, porque o cara que chega pra mim e diz assim, eu sou, sei lá, especialista no livro dos espíritos, eu já fico meio com o pé atrás, a não ser que eu saiba realmente quem é o cara. Eu tenho alguns exemplos, assim, tem um palestrante espírita chamado Cosme Massa, que ele estuda muito a vida de Kardec. Então assim, quando ele fala alguma coisa da vida
vida de Kardec? Eu considero bastante, porque eu já conversei com ele. Agora, assim, quando o cara chega e diz assim, eu sou especialista e não sei o quê, e não tem nada, tipo, o cara não... É muito estranho você dar credibilidade. Agora, quando o cara chega e diz assim, mano, eu não sei nada, aí você diz assim, esse cara aí passou a barreira de achar que sabe alguma coisa, sabe? Porque a verdade é que a gente não sabe nada. Tipo, nem a gente que tá falando aqui, nós 4. Quer dizer, não sei se você sabe alguma coisa, mas assim, cada vez que eu leio o Evangelho, eu lembro de coisa que eu já li várias vezes. Não ficou, sabe? Você pega um livro, tipo, sei lá, O Problema do Ser o Destino da Dor. Eu já li tantas vezes o primeiro capítulo, que eu nunca terminei o livro, mas eu já li tantas vezes o primeiro capítulo, e cada vez que eu leio é diferente. Parece que Leon Denis escreveu de novo. Aí eu fico tipo, mano, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada, é que a gente não presta atenção, a gente estuda mais ou menos, sabe? É que a gente presta atenção na parte que a gente precisa naquele momento, ou que a gente quer. E eu acho que não tem problema a gente fazer isso. O problema é a gente achar que sabe tudo, é justamente isso. O espírita... vou ser um pouco enfático agora. Cara, o espírita em geral, ele acha que ele sabe muita coisa, de muitas coisas que ele não sabe. Às vezes a gente dá um passo atrás, até como movimento espírita, porque tem muita gente que tá fazendo muita coisa, e é por isso que eu acho que é importante, tipo, o espiritismo ver em outras religiões, não como doutrina, porque como doutrina, a doutrina espírita é completa. Olhar para essa questão, tipo, olha o que os evangélicos estão fazendo, olha o que os católicos estão fazendo, olha o que a Umbanda está fazendo. Eu lembro que tem uma palestra do Trigueiro, que ele fala que as casas espíritas e espiritualistas foram perseguidas, porque... deu um problema lá com... Não deu problema, a história é longa, depois eu passo palestra e aí todo mundo vê. As casas espiritualistas foram perseguidas, e aí os caras mandaram fechar a casa espiritualista, e aí saiu uma matéria no jornal dizendo que, tipo, centros espíritas e centros de Umbanda foram fechados porque mexiam com coisa do demônio, não sei o que e tal. Só que como os espíritas tinham mais dinheiro e eram mais elitizados que os umbandistas, muitas casas espíritas e centros espíritas conseguiram se manter abertos. E aí os caras foram no jornal fazer uma nota dizendo para não serem confundidos com umbandistas, sabe? Tipo, para dizer assim, não, por favor, quando vocês disserem que casas espíritas e umbandistas foram fechadas, por favor, separe uma coisa da outra, porque espiritismo é diferente de Umbanda. Quando a gente deveria estar brigando em página de jornal para não fechar nenhum dos dois. Sabe, que preocupação que a gente tem, tipo de... não me confunda com umbandista, não me confunda com shintoísta, não me confunda com não sei o quê. Quando os caras estão tomando porrada que a gente não toma, só porque a gente é melhor por alguma coisa? Não, filho. O buraco é mais embaixo. Eu acho que dá pra gente abrir um pouco mais a cabeça e enxergar um pouco melhor. Assim. E não precisa assim, agora vamos botar a casa de Umbanda dentro do espiritismo. Não, mas é empatia, é afabilidade. É respeitar o espaço de cada um. Claro, pô, a gente não é melhor que ninguém. Mas não falar assim, não me confunda com os caras. Nossa. Até porque... Por que a gente é espírita? Eu não sei por que você é espírita. Olha só, eu sou espírita porque eu nasci no Brasil, e no Brasil o espiritismo é uma religião, sabe? Se nessa encarnação eu tivesse nascido, sei lá, na Índia, onde que eu ia conhecer casa espírita? Sei lá, o cara desencarna agora, o cara que é espírita, eu sou espírita, eu sou superior aos outros. Aí você desencarna e na próxima encarnação você encarna na China. Você não vai ser espírita lá, filho. Não é isso que define quem é melhor e quem é pior. Não é o espiritismo que é a solução. O próprio Evangelho fala sobre isso. Fora da caridade não há salvação. Você pode fazer caridade em qualquer lugar. Inclusive sendo ateu. Porque a gente julga... Não, eu falo porque a gente julga muito os ateus. Porque, tipo assim, os caras dão um show. Mas não são todos. Não, até porque não são todos os espíritas, não são todos os evangélicos, não são todos os católicos, não são todos os seres humanos. Tá bom, querido? Por que o cara precisa ter o mesmo entendimento das coisas que eu? Antes de começar o programa, tava conversando com a Camila e a gente tava falando sobre isso. Quem é a pessoa assistida pelo centro espírita? É a pessoa que tem menos conhecimento, que tem baixa renda. Mas a gente nunca vai olhar essa pessoa como o cara que está assistindo. Porque esse cara não é espírita. Esse cara é o assistido. Exatamente. E eu acho que tem uma barreira bem grande aí. E assim, existem projetos, a gente sabe que nem a Camila falou, né? Não vamos entrar nessa de, vocês estão generalizando. A gente sabe. Só que assim, a verdade é que, pega um evento qualquer nosso, de mocidade, e vê quantos negros tem. Vê quanta galera de baixa renda tem. E aí... aí você vai dizer, mas a culpa é do movimento jovem. Não é. Isso vem de outros patamares, não é a gente que segrega. É assim, você não tem de onde tirar o jovem. Por quê? Porque às vezes ele não consegue ir numa casa espírita porque é no centro. Às vezes a casa espírita que tem no bairro, ela não tem evangelizador porque ninguém quer ir lá, dá evangelização pras crianças. Porque dizem que as crianças são tudo
Pô, trabalhei com jovem de periferia. Cara, jovem de periferia é um terror, é muito difícil. Mas assim, depois que você passa a barreira do preconceito, a barreira do tipo assim, ó, porque no início os caras querem comida, os caras vão pra... É a mesma coisa que jovem que tá no centro, é a mesma coisa. E às vezes é mais legal ainda, porque você consegue ver um crescimento. E os caras se tornam trabalhadores tão bons quanto qualquer outro trabalhador, mano. Porque é todo mundo gente, é tudo a mesma coisa. Mas a gente continua naquela assim, não dá pra dar confiança. Eu não quero jovem do bairro tal no meu evento. É melhor não levar, é melhor não sei o que. Tipo, o que a gente tá fazendo com o movimento espírita? Que luta que a gente tá fazendo? Nossa, ficou pesado do nada esse programa. Tipo. Ficou. Tem que ficar. Porque a gente tá falando muito sobre evangélicos, né, e ateus e tudo mais. Tem uma história que aconteceu em um trabalho mediúnico. Eu não participei, contaram, enfim, eu não sei de onde vem essa história. Chegou um preto velho pra passar uma mensagem num trabalho, e aí o mentor dessa casa falou, olha, você vai me desculpar, mas a gente não aceita esse tipo de entidade aqui, então você não vai poder passar sua mensagem. Ele falou, não, tudo bem, beleza, vou embora, respeitou, foi embora. E aí o trabalho continuou, no final veio eu não vou me lembrar se ele era alemão, turco, sei lá, com sotaque, né, de alemão e tudo mais, e ele deu a comunicação e foi assim, uma mensagem maravilhosa. E aí no final o pessoal da casa perguntou, você pode deixar seu nome, né, pra gente saber quem foi que falou? E o espírito respondeu, então, eu sou aquele preto velho que você não deixou dar comunicação no começo. Essa história é tipo o rabo do lagarto, eu já ouvi ela. Eu vejo muitas casas que dizem com toda certeza que não trabalham com entidades tipo preto velho, índios, essas coisas. Sério? Você tá vendo se eles não estão ali trabalhando com você? Mas preto velho só tem em Umbanda? Sério, cara? A ideia do preto velho ela não existe, tipo, o espírito assume a forma que ele quiser. Tipo... Exatamente. Gente, eu acho que o programa tá sensacional, mas vamos trazer um viés um pouco mais positivo. Acho que assim, ó, a gente vê aí vários movimentos pra gente renovar isso, pra gente começar a revalidar essas situações e a gente até tentar eliminar um pouco desses problemas. Então, se você é jovem que tá nos ouvindo, leve esse questionamento, sabe? Se você nota que a sua casa faz serviço assistencial, mas não leva evangelização, se faz palestra, mas a palestra é segregatória às vezes não é nem assim, é proibido entrar negro. Claro que os caras não vão dizer que é proibido. Só que assim, ó, se todas as palestras na sua casa são com... branquinhos de olho claro. É com branco de olho claro, ninguém vai se sentir representado pra ir na sua casa espírita. Se os seus palestrantes, seus coordenadores de grupo de estudo falam difícil, a galera que tem escolaridade baixa não vai gostar do seu grupo de estudo. As pessoas têm que começar a pensar nisso. E isso acontece com todo tipo de minoria. E aí a gente não tá levantando bandeira de nada. Mas assim, ó, qual é o maior problema que o jovem enfrenta? Às vezes ele não se sente representado na casa espírita. E aí eu pergunto, cara, e o jovem negro? Sabe? E o jovem negro homossexual? E o jovem negro homossexual com pai separado? Será que ele tá se sentindo? Será que as pessoas estão se sentindo representadas na casa espírita? A gente não tá querendo cantar regra, que nem a gente falou no outro programa. Spiritcast não é pai de ninguém, mano. Ouve o que a gente tá falando aí e pensa no que você quiser. Só que assim, pensa. Reflete. E aqui, ninguém está dizendo abandone o espiritismo e vá fazer outra coisa da vida, não é isso. É identificar, é aí que eu queria chegar. A gente precisa de gente, igual a gente falou no primeiro programa, que mude essa ótica, sabe? Por que a gente perde tanto o jovem do movimento? Porque ele vai buscar, não é porque ele não gosta do espiritismo, não é isso, não é porque ele não gosta da mensagem, é porque às vezes o movimento coloca tanta barreira pra ele, fala difícil, coloca tanta barreira que ele vai buscar um lugar que ele se sinta acolhido. E eu acho que é essa a ideia, é a gente identificar que a gente tem problema e que todos os segmentos têm problema. Eu gosto de brincar que eu falo assim, Jesus é da hora, o que estraga é o fã-clube. Porque, cara, todos eles têm problemas. Não adianta. Eu era católica, fui católica 18 anos da minha vida. Tinha problemas. Aí eu me senti acolhida no espiritismo. Tem problema, sabe? O que eu quero dizer? Todos os lugares a gente vai ter esses problemas. Então o que a gente tem que fazer? Tentar mudar essa ótica. Pô, o espiritismo às vezes não me acolhe. Acolha. Faça você esse papel. Seja o acolhedor, seja o cara diferente. Eu acho que é aquela coisa, todos nós temos um papel, então assim, ó, se você, e aí eu não tô cobrando, mas tipo assim, ó, se você é uma pessoa que, sei lá, é uma dessas que a gente comentou, e você tá dentro de uma casa espírita que não tem espaço, cria esse espaço, cara. Você é a pessoa que tá lá pra fazer isso. Eu acho que todo mundo aqui, de nós quatro, a gente já teve que se envolver em tarefas relacionadas com isso. E, pô, é muito gostoso quando você começa um trabalho e você vê ele crescendo. E a gente precisa de trabalhador na doutrina espírita, a gente precisa de gente que vai lá e faça.
Fred, passou um trem na sua casa, Fred? Passou, eu tô meia hora sem falar. Acontece. Não, mas eu acho que é tudo isso aí mesmo. Vamos fazer o que tem que ser feito, sem neurose. Vai tranquilo. A gente passa mais pra refletir do que ficar falando o que você deve fazer. Porque aqui, que nem o Henrique falou, não é mãe nem pai de ninguém. Esse é o movimento, eu acho. Esse é o movimento. Deixa eu falar um negócio. E cara, na boa, qualquer trabalho é válido, tá? Porque a gente tá falando muito de se sentir melhor. O cara que distribui o papelzinho e o cara que tá sentado lá na sala mediúnica, eles são importantes. É a mesma coisa. Porque o cara que tá sentado na sala mediúnica, ele é importante pro trabalho da mediúnica. Mas o cara que tá distribuindo o papelzinho lá na porta, ele é importante pra acolher a galera. Então, a minha dica... Trabalhe. Você vai entregar papelzinho, você vai ser médium, você vai arrumar cadeira, você vai limpar o salão, você vai dar palestra. Só faz alguma coisa. Faz o trampo. Faz o trampo. É isso aí. Cara, e isso eu acho que vale pra tudo. Eu tava conversando com o Sérgio, agora no último evento, que a gente frequenta o evento como participante, a gente frequenta como trabalhador. Cara, é a mesma coisa. Você precisa, tem que limpar uma quadra. Você vai lá e limpa a quadra porque precisa limpar. É isso. Ah, mas eu não tô organizando, mas eu não sou monitor. Mano, a quadra tem que ser limpa. Não adianta ter monitor e a quadra tá suja. Não adianta ter, sei lá, equipe de cozinha e não ter gente pra cortar alimento. Tudo é necessário, tem muita coisa pra fazer. Fica aí, então, eu acho que o convite... Eu acho que dá pra gente resumir esse episódio dizendo assim, ó. O espírita não é melhor que ninguém, a gente tá aqui pra trabalhar. O que vale é o trabalho que a gente faz. Queria finalizar esse pedaço fazendo alguns adendos. Primeiro, ao que o Fred falou. Tudo que a gente fala aqui nesse programa, a gente não tá realmente falando nada pra criar uma regra. A gente não tá falando que o que a gente tá fazendo é melhor ou que a gente é melhor que alguém. Muito pelo contrário. Muitas das coisas, eu acho que 99% das coisas que a gente fala aqui serve mais de reflexão pra nós quatro do que apenas pra gente ficar falando pros outros. Porque todos os programas pra mim são grandes aprendizados. Então tudo aquilo que vocês comentam comigo, toda a experiência que a gente troca é muito de reflexão. É muito momento pra eu pensar, será que, por exemplo, a piadinha que a gente fez no primeiro episódio, falando sobre os clichês, eu me vi clichê durante o programa. E eu não tinha essa noção. Então, a gente aprende também aqui. A gente não tá aqui pra falar regra pra ninguém. A gente não tá aqui pra ser melhor do que ninguém. E essa parte que a Camila falou sobre o trabalho, cara, isso é muito importante, porque é trabalho dentro e fora da casa espírita. Porque você é cristão dentro e fora da casa espírita. Você é cristão quando você não tem religião. Você é cristão quando você conversa com alguém que tá precisando desabafar. Você é cristão em todo momento, então seja cristão. E é isso, é esse trabalho que a gente precisa fazer. Tá precisando de alguém pra limpar o chão? Vamos limpar o chão. E pra finalizar a minha parte, pelo menos, espírita conhece bastante coisa, né? Espírita tem essa fé raciocinada mesmo, porque a gente tem algumas explicações que outras religiões não dão, mas a gente falou no início do programa, a gente não tá lá gravando ainda, mas tem uma parte que do evangelho, é do evangelho que tá isso? Não me lembro, que diz que quem há muito é dado, muito será cobrado. Então, se vocês estão se achando melhores do que os outros porque são espíritas, lembrem que a cobrança, a hora que a gente chegar do outro lado, a hora que alguém perguntar, e aí, meu filho, o que você fez na última encarnação? Você vai ser muito cobrado. Eu acho que você falou muito bem. Eu nem tenho nada pra complementar, é isso aí. Só trabalhar, gente. Então a gente tem 2 dicas. Não seja um babaca e trabalhe. Nós vamos refazer... esqueci o nome da mulher de Saulo. Como é que é? Abigail? Abigail. Ama, trabalha, espera e não seja um babaca. A gente pode lançar uma camiseta assim. É verdade. Camiseta Spiritcast, não seja um babaca. Camisetas Spiritcast, é isso que eu tô ouvindo? Atenção, Renova Camisetas, vocês têm um concorrente. Eita, não quero concorrer com esses caras não. Gente... Eles são muito grandes, são peixe grande. O programa está muito bom, já temos aqui 1h20, cara, vai ficar grande esse programa, graças a Deus. Concluindo então, é isso aí, não seja um babaca que trabalhe. Agora, que tal a gente dar uma olhada nos comentários que a gente tem recebido no Instagram? A gente tem um Instagram, Spiritcast Brasil. É spiritcast.brasil? Como é que é, Isa? Só @Spiritcast Brasil. A gente tem página no Facebook, tem e-mail, spiritcast.brasil@gmail.com. Tem comentário no YouTube, tem comentário em vários lugares e muita gente tem deixado o recado pra gente. Então eu acho que é legal a gente dar uma lida em alguns. Gente, nós recebemos então a mensagem do Alex Pascoal. Ele diz assim: bom dia, tudo bem? Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Serrana, e faço parte da Mocidade Espírita
Allan Kardec de Serrana. Um abraço aí pra mocidade, pra Sociedade Espírita Allan Kardec. Abraço. E ele diz o seguinte: amei o primeiro episódio de vocês, gostaria de sugerir um tema que seria interessante, sobre diversidade de jovens na doutrina espírita. Pô, nem que falamos hoje, né? Pô, que legal. Acho que a gente deu uma pincelada nisso aí hoje. É, verdade. Questiono isso, pois sou mulher trans e essa diversidade vem crescendo cada vez mais. Vem sim, cara, isso é muito importante. Cara, não, desculpa. Ei, rico, aprendendo todo dia. Isso aí a gente já falou hoje e é bem importante mesmo, e a gente tá programando um programa especial só sobre isso. Então, pode ficar aí. Aguardem. Aguarde cenas do próximo capítulo. Tem aqui também a Eduarda Muniz. Ela mandou no Instagram também, @mariaed_Muniz. Mandou assim: espírita jovem é tudo um bando de louquinhos do bem. Nossa, você é muito legal, viu? Cara. E eu tenho mais uma mensagem aqui do Arthur Zappa, que é lá de Ibirá, grande amigo nosso. A gente tava no evento lá Abraço, ano passado. Arthur. Ele disse assim, ó: mesmo fazendo exercícios de ansiedade do Fred, nem isso deu pra eu conter a chegada desta data. Ele tá falando do segundo programa, que foi ao ar dia 30 de janeiro. Muito cara, bom. a gente também fica bem ansioso. Valeu, E Zapa. essa a gente lançava antes. Um abraço pro pessoal de Ibirá da Maybe do Biruleibe Maybe. É um rap. Meu Deus. Deixa eu ver mais uma aqui. Deixa que eu leio aqui. Além do pessoal que mandou DM pra gente no @Spiritcast Brasil, nós também recebemos vários DMs nos nossos particulares, né? Porque as pessoas acabam se identificando com a gente e mandam mensagens pra nós. E não somente no Spiritcast Brasil. Mas, gente, tentem mandar sempre no Spiritcast Brasil, tá? Porque o Spiritcast Brasil a gente responde meio que na hora. E às vezes quando vocês mandam privado, eu mesmo não respondo. O Spiritcast Brasil a gente dá mais atenção. E aí, depois do primeiro episódio ainda, a Ana, lá de Pedregulho, que é @jujubecate_, ela mandou o seguinte aqui pra gente: Isa, esse podcast foi a melhor coisa pra mim hoje. Acordei toda tristinha e aí lembrei que tinha ouvido só 5 minutinhos do primeiro app e fui terminar. Dei altas risadas. Gente, isso aqui pra mim, nossa, eu ganhei o dia ouvindo isso, porque é muito bom a gente saber que as pessoas se sentem acolhidas, né? Que elas se sentem junto com o nosso programa. Isso é fantástico. Meu ego vai lá em cima. Porque é isso, isso aqui é um programa de jovem pra jovem, tipo, é pra vocês, não é Exato. pra gente não. A gente tem reunião pra bater boca, a gente vai, às vezes, viaja pra casa dos outros pra conversar. A gente queria justamente fazer esse programa pra fazer essa conversa pública, assim, pra gente conseguir conversar entre muita gente. Gente, além disso, nós recebemos também as mensagens de áudio, mas eu acho que como esse programa tá muito grande, nós vamos deixar as mensagens de áudio pro programa do dia 30, pode ser? A gente já recebeu algumas. O menino lá de onde que é? Lá de Franca, Felipe, acho que é Lipe. Ele pediu na prévia pra gente dar feliz aniversário pra ele, porque ele faz aniversário dia 13 de fevereiro. Feliz aniversário, Felipe! Alô, Felipe! Parabéns, Felipe. parabéns pra você. Parabéns pra você. Gente, eu errei seu nome, Felipe, desculpa. A intenção foi boa. Ele pediu pra gente dar parabéns, continua ouvindo a gente aí. Se você tiver mais mensagens, manda pra gente, Spiritcast Brasil, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares. A gente quer interação. Interação. Interajam com a gente. Interaction. Nós somos carentes, precisamos de vocês. Pessoal, antes de ir embora, eu queria deixar uma sugestão que eu vi essa semana, que a nossa amiga Ana Talavera, do Spirit Talks, Queremos você começou... aqui. Teremos você aqui. Eita, teremos já. Ela começou uma série que chama Espiritismo Pop, lá no Instagram dela, que ela faz análise de filmes, tipo Frozen, Sex Education, que é uma série do Netflix, e ela faz análise espírita sobre essas séries, esses filmes. E a galera do Mundo Jovem Espírita, que é uma revista digital, que também tá lá no Instagram, chamou a Ana pra fazer uma série com eles. Então ela vai levar a ideia do espiritismo pop pra essa revista. E eu Muito acho da que hora. vai ficar sensacional. Então se vocês quiserem ver a revista, é só entrar no Instagram, Mundo Jovem Espírita, que vai ter lá o linkzinho para as edições. Muito bom.
Gente, eu tenho uma sugestão também. Tem uma série bem legal que eu tô assistindo na Netflix, tô terminando já, faltou 2 episódios, que chama Ninguém Tá Vendo. É uma série de comédia que fala sobre anjos que cuidam dos nossos afazeres do dia a dia. E é uma série que parece bobinha, ela não tem nada de... Ela não é espírita, nem nada do gênero. Só que assim, ela tem umas reflexões bem interessantes sobre Deus, sobre destino e sobre fazer o que é certo. Então fica aí uma dica pra você que tá procurando alguma coisa pra assistir. Bom, falar em Netflix, então, Netflix patrocina a gente. Tem uma outra série lá. Aí é demais, né, Camila? Uai, quem sabe, Eu né? acho que... Vai saber. Tem uma série lá que chama The Good Place. Não sei, não é, ela já tá aí faz um tempinho. E é uma série muito legal. A Ju tá assistindo. É muito top. Que ela trabalha essa ideia de o bom lugar e o lugar ruim. Pra onde a gente vai e baseado no quê? Tipo, na nossa pontuação de ações diárias. É bem legal. E eles começam a criticar esse sistema e encontrar novas soluções. E é muito, muito bacana mesmo. Gente, vocês têm alguma coisa aí? Não. Nossa, pessoa desconectada. Nossa, gente, que tristeza. Bom, esse foi o Spiritcast. Pra você que gostou, quer nos acompanhar, siga a gente aí. No Spotify, todo dia 13h30, também no Deezer, no Pocket Cast, no Apple Podcasts e também uma versão no YouTube pra você que não tem nada disso e só quer assistir. Eu tenho uma consideração final para fazer. Vou fazer aqui uma citação do Mundo Jovem Espírita, que a Camila acabou de falar. Uou! Que é a 11ª meta que eles colocaram no dia 31 de dezembro. Entender que quem brilha é Jesus e não eu. Eu acho que isso fecha e entra bem de encontro com o nosso tema. E era isso que eu queria falar. Valeu, galera! É isso Feito, aí. galera. Até dia 30? É isso? Não! Até dia 29. Ah, é! Dia 30 desse É mês. verdade, nós estamos em fevereiro, né? Não tem dia 30. Fevereiro. É verdade, né? É verdade. Nossa, coitado do Cid que vai ter que editar esse negócio. Fred, vai encerrar? Fred, encerra pra nós com palavras lindas. O dia que você morrer, lembre-se de pesquisar se no céu tem pão. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Que assim seja. Valeu, galera. É isso.